Fala galera, vamos lá. Vou gravar um vídeo aqui falando sobre gestão, sobre alguns pontos que eu acredito ser essencial. Ah, Nesse vídeo eu vou tentar trazer uma base para que a gente possa talvez falar em outros vídeos, porque acredito que muitos iniciantes vão atrás desse tema e vão ver esse vídeo. Para você que é iniciante, quando chegar no final desse vídeo, tudo que eu falar aqui, você precisa ser mestre. Se no conhecimento, no assunto que eu falar, dominar completamente. Eu só vou falar sobre day trade, eu não vou falar sobre nenhum outro tipo de modalidade de trade. Eu não vou falar aqui de nada que não seja day trade profissional, tá? Enfim, é, então, para você que é iniciante ou aquela pessoa que está aprendendo, ao final desse vídeo você precisa ser mestre, cara, em tudo que foi falado aqui. Se você tem alguma coisa que você não sabe, cara, volta, estuda, aguarda outros vídeos, pesquisa, porque é obrigação saber e entender de tudo direitinho, tintim por tintim, e entender até as sacadas que eu vou dar nas entrelinhas aqui, porque que são para pessoa que é aquele cara que já está há algum tempo no day trade, que já que vai pegar essas sacadas, essas entrelinhas, que os assuntos que eu vou falar aqui não são novidades, mas talvez a prática, a aplicação disso é que vai ser uma grande novidade para esse cara mais experiente. Então, eu vou ter que explicar algumas coisas básicas para ter um contexto para todo mundo e muito provavelmente será necessário outros vídeos para falar o que eu gostaria de falar sobre gestão. Já vou dizer logo uma parada. Eu vou tentar me soltar aqui, tá? Porque tem algumas coisas na internet, cara. Eu quero sair de polêmicas. Eu não quero entrar em polêmica. E eu não tenho coragem de falar algumas coisas que são verdades. Quando a verdade chega, a mentira sai fora. E tem muito day trade que tá vivendo mentira. E quando a verdade chega, confronta ele tem que fazer uma escolha, cara. Ou ele continua vivendo a mentira, ou se ele assume a verdade, não tem como ter espaço para a mentira que ele está vivendo, entendeu? Então, eu quero sair de conflitos. Isso aqui eu vou seguir aquele provérbio que fala: ensina a sabedoria, dá o toque, dá a dica pro cara que é sábio e ele vai te amar. O hater, o tolo, ele vai te odiar, cara. Então não perde teu tempo. Chegar no final desse vídeo, tudo que eu falei aqui não te serviu para nada, vai em paz, procura conhecimento em outros lugares e eu torço para que você ache. Mas chegou ao final desse vídeo, fez sentido para você muito do que eu falei aqui? Em primeiro lugar, para você que é iniciante, você tem que dominar tudo. E para você, em segundo lugar, para você que é avançado, que já sabe tudo que eu vou falar aqui, tem que entender perfeitamente o que é que eu estou querendo dizer nas dicas e entre linhas, tá? Então, para ter sucesso no day trade, o primeiro ponto e o mais importante é saber o quê? Sobre o risco que você está se metendo e o risco, saber controlar o risco é essencial. E olha, a única coisa que é possível controlar é o risco, é o tamanho do stop, é o financeiro do seu stop, ou seja, quanto você perde em cada operação. Isso é a única coisa, cara, que a gente consegue controlar no day trade. Porque o day trade, ele é muito volátil, ele é inconstante. Ele é fumaça, é faísca, sabe, sei lá qual outro sinônimo aí para falar que é volúvel. Todas as técnicas, e aí eu tô começando a pisar em ovos aqui, tô começando a ficar sem coragem. Todas as técnicas, vocês vão entender agora por quê, que são usadas no day trade, price action. Cara, minha cachorra tá aqui do lado, tentando cavar na cerâmica
para chegar no Japão. Vai dormir, ô cachorra. Todas as técnicas do price action, tape read, fluxo no gráfico, leitura de fluxo, tudo isso é lindo. Por exemplo, SMC, cara, fluxo no gráfico, é, trade quantitativo, né, que é um trade que você programa, usa Python, tem hoje ferramentas que constroem operacionais. Cara, todas as escolas, outras teorias, onda de Elliott e tal, tudo isso é bacana, tudo isso é lindo. Cara, mas falando de day trade, nada disso funciona. Zero. Ok, ok, calma, calma. Fui brutal agora, só para jogar primeiro, chamar tua atenção. Agora vamos descontar, vamos com calma. Tô falando que isso não funciona. Sim, no day trade não funciona. Por quê? Porque ele é tudo de volátil, tudo de inconstante que você imaginar, tudo de imprevisível, mas isso não é importante? Opa, paradoxo aqui. Sim, é importante. Ué, você tá me confundindo. Você tá falando que nada disso funciona, nenhuma técnica dessa, mas ao mesmo tempo você está dizendo que é importante? Sim, é importante estudar, é importante saber, é importante aplicar no day trade. Escolher um tipo e aplicar. Por quê? Porque é melhor isso do que usar uma moeda. Entendeu? Todas essas técnicas são uma tentativa para te colocar em algo controlável. É uma tentativa de você poder ter uma confiança, uma repetição estável, uma estatística. É uma tentativa de colocar num plano onde todo dia você pode executar a mesma coisa, e executando a mesma coisa, isso pode ser, isso pode estar perto de uma métrica confiável. Tá sacando? Por que que muitas pessoas, cara, tem caras geniais assim que estudam, por exemplo, leitura do preço, caras geniais, e se aprofundam nisso, e o cara tenta no day trade e não consegue resultado nenhum, ou consegue um resultado que não é lá grandes coisa, mas quando ele vai para o swing trade, ele deslancha. Por quê? Porque no swing trade tem mais dado, tem mais o tempo gráfico maior, tem mais tempo para refletir, não é tão rápido quanto o day trade. A gestão do swing trade pode ser um pouco mais simples, não é que nem no day trade que é um plano fixo, um plano, cara, que o objetivo tem que ser seguido à risca, um grau de alta performance muito alto. Então, o que eu quero te dizer é, o que importa no day trade não são essas técnicas, não é o operacional, é a gestão, tá? Por isso, quando pessoas migram para outra modalidade, elas têm resultado porque a técnica tem um peso maior e a gestão talvez tenha um peso grande, mas não tão pesado quanto no day trade, que é essencial. A gestão no day trade, meu irmão, é essencial, entendeu? Então, se usa essas técnicas no day trade para você alcançar algum nívelzinho de estatística melhorzinho, mais confiável para operar. Já que eu falei na moeda, eu vou dar um exemplo. Você poderia jogar uma moeda no lugar e usar essas análises. Vai fazer isso? Claro que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você poderia usar essas moedas com uma boa gestão, com a excelente gestão no day trade, que você teria algum resultado, mesmo sendo uma moeda. Do que você ter essas técnicas. Eu uso o price action, mas não tem gestão. Não sabe nada de gerenciamento, de gestão no day trade. Não vai servir de nada, entendeu? O price action, mesmo que você tenha um conhecimento razoável. Então, essas técnicas de analisar o preço no day trade, como eu falei, é uma tentativa de te colocar numa estatística de assertividade, ou seja, numa taxa de assertividade. E esse vídeo é sobre isso, é o primeiro ponto. Taxa, essa métrica. Saber qual a sua taxa de acerto, tá? Ah,
Um parênteses, a gestão, ele não é gerenciamento de risco, não é entrar numa operação de risco para trade retorno, é uma coisa mais complexa, mais profunda. Infelizmente, ninguém está, quer dizer, pouquíssimas pessoas estão começando a perceber e começando a falar sobre isso de uma forma mais profunda. E é muito difícil vir aqui abertamente na internet, onde 95% das pessoas esqueceram esse pilar, estão focados em operacional e ficar aqui que nem um doido falando sobre a importância de gerenciamento, cara. Então, por isso que canais pequenos no YouTube às vezes são muito mais importantes em termos de conhecimento que canais grandes, tá? Fica ligado. Vamos evoluir o pensamento. Então, alguns, poucos três, eles estão, tô vendo um ou outro refletindo, tá, sobre isso. Deixa eu passar aqui o slide, eu tenho que me guiar por esse slide, afinal de contas, né? Então, descubra por que 90% dos trades quebram no day trade, né? Como você pode fazer parte dos 10%, 5%, 2%, sei lá. E a resposta já tá aí, ó. Gestão, tá? O mito da estratégia. Controle apenas o que é controlável, né? No day trade, que é o stop. É a partir disso, é o tamanho do stop financeiro que a gente vai aplicar a gestão para mesmo em cenários difíceis. Se a gente tem uma coisa que a gente tem 100% de certeza, que é quanto de prejuízo a gente toma na operação, a gente vai tentar fixar isso, colocar estatística e tentar controlar isso ao nosso favor, através de gestão. Como eu falei aqui, e eu estou me amarrando nesse slide porque eu posso repetir, isso vai ficando mais firme no seu entendimento, as escolas, né, de análise, faltou colocar aqui SMC, que também é uma escola muito boa, elas, ué, o que está desenhando? Enfim, elas são importantes, mas SMC e muitas outras, né, são importantes, mas no day trade, cara, só são fumaça. Tentativa de te colocar perto da métrica, de a métrica inicial. E ao final desse vídeo, não tem a sensação de que, pô, esse vídeo todo sobre gestão e o cara só tá falando sobre uma métrica inicial, sobre uma métrica base, que é uma taxa de assertividade. Tenta entender o meu ângulo, a minha visão, as sacadas que eu vou dar por trás disso. Porque entendendo isso, a gente vai poder abrir uma janela e enxergar um caminho. Que nesse caminho tem uma outra janela lá na frente para a gente poder abrir e enxergar um outro caminho muito melhor e mais avançado e mais evoluído e mais experiente de day trade. Mas para a gente poder chegar nesse caminho, primeiro a gente precisa fazer uma base, conversar o básico para poder abrir essa janela para ir para algo maior. Gestão é o segredo. Day trade, não opere, day trade gerencie, cara. Day trade não é sobre operar, não é sobre o seu operacional. Eu vou explicar, eu tenho um operacional com a taxa de 99% de acerto. Eu vou explicar sobre isso. Vou chegar lá. E aí eu vou para o próximo slide e vou pedir uma pausa aqui para fazer uma reflexão com você. Quem que você acha que vai vencer um desafio? Se eu pegar um trade veterano, um trade experiente, com 10, 12, 9, 8, anos de experiência no day trade. A gente só tá falando de day trade aqui, a gente não tá falando de nenhuma outra modalidade. O cara é bom, o cara passou por muito estresse, a mente dele, a mentalidade dele passou por muito estresse para ele poder ser bom no day trade, para ele poder aprender sobre gerenciamento. Ele tem uma boa técnica, um bom operacional, mas principalmente esse veterano, ele sabe muito sobre gestão. Todos os quebra-cabeças, mais de 1000 gestão é um quebra-cabeça com 1000 peças que vão se encaixando. Tudo isso é gestão no day trade.
eu vou falar sobre a primeira peça, mas ainda tem mais 1000. Então, assim, se eu pegar um cara veterano, um cara bom, um cara vencedor, um cara que tem resultado, sabe muito sobre gestão, tem muito tempo de tela, passou por muito estresse, e pegar um cara com 2, 3 anos, vai, de experiência em day trade, que tá ali com um bom operacional, mais ou menos, vai um operacional mais ou menos, conhece um pouco sobre gestão, tá tentando, né? E eu fazer o seguinte, ó, veterano, vou tirar o seu operacional e vou te dar uma moeda. A partir de agora, o teu operacional é uma moeda. Você vai operar com uma moeda. Vai lá pro gráfico do Nasdaq, o gráfico puro, pode botar no máximo 2 médias lá. Candle, pode usar os candles no tempo que quiser, mas o teu operacional é basicamente uma moeda. Só que é o seguinte, veterano, você pode aplicar todo o seu conhecimento sobre gestão, mas técnica operacional não. É a moeda. E iniciante, 2, 3 anos de day trade, chega aí. Eu não vou te ensinar nada novo sobre gestão. Você fica com o gerenciamento que você está aprendendo nos cursos aí dos maiores traders do Brasil, que ensinam o quê? Gerenciamento de risco para trade de retorno, e falam só sobre isso. Então, você pega esse conhecimento, não mais aprofundado do que isso, e eu vou te dar um ótimo operacional validado e testado, certo? Quem que você acha que vai ganhar esse desafio? Quem que você acha que vai ter um resultado bom nesse desafio? O veterano ou o novato? O veterano só com puta conhecimento, só não, né? Com puta conhecimento em gestão e uma cabeça que já passou por todo tipo de estresse para aplicar gestão e sair de situações. Em cada situação ruim ele sabe o que fazer. Ou um novato que não tem essa experiência, essa expertise do veterano, mas ele tem um bom operacional para ele ir lá e executar. Ele só tem que executar, cara. É fácil, né? Só executar o plano. Quem é que sai do plano? Ninguém, né? Então, só executar o plano. Meu amigo, o trade menos experiente de gestão, ele vai tremer na base. Ele vai cometer alguns erros no operacional, né? Uma ou outra operação ele vai sair. Ele não tem o psicológico ainda ligado à gestão, construído para, em momentos difíceis, ele poder reverter, ele saber o que fazer. No momento de um rebaixamento, ele não vai conseguir sair, ele vai se afundar mais. Se o operacional dele, por exemplo, tem uma taxa de acerto de 30%, 40%, mas ele, o novato, ele pega um retorno bom, ele pega 5, 6 de retorno, ou seja, teoricamente ele é um trade perdedor, né, em termos de quantidade de operações, ele acerta 30%, 35%, 40% das vezes, né, perdedor, mas em termos financeiros ele é ganhador, ele é vencedor, porque ele ganha um retorno maior do que o risco. Isso faz com que ao longo das estratégias, das execuções dele, né, das tentativas de trade, quantidade de trades, o financeiro dele fique positivo. Só que existem momentos que ele não vai conseguir seguir o plano, ele vai sair do plano, ele vai ficar puto, ele vai querer aumentar a mão, ele vai aumentar a mão, né, a posição dele, o tamanho da posição, vai variar, vai bagunçar o plano dele, não vai saber voltar, vai operar um dia positivo, vai entregar o resultado no final do dia, ou seja, ele não tem a expertise necessária. Ah, mas você está falando de um operacional com baixa taxa de assertividade. Tá, eu dou para o novato, então, um operacional com 85 de taxa de assertividade, 90 de taxa de assertividade. Uma hora ou outra, ele vai errar e vai acontecer a mesma coisa. E um operacional com uma taxa de assertividade alta, as pessoas que estão há mais tempo aí no day trade, sabe? Depende de hype de performance. Depende do cara tá. Quando o operacional com a taxa de assertividade alta, para ele ter sucesso, ele depende que o trader esteja sempre acertando, sempre estando mantendo essa taxa de 80% de acerto, de 90% de acerto.
porque muito provavelmente o tamanho do gain dele em relação ao stop é diferente, então ele precisa estar no hype da performance para ele estar tendo resultado. O novato, ele não tem a experiência, não tem o tempo necessário para se manter no hype. Quando ele, normalmente, todo mundo sai uma hora ou outra do hype da performance, quando ele não tiver no hype e ele errar, ele não vai conseguir, ele não tem essa experiência para retomar a performance, ele pode se embananar. Então ele vai bater de frente com a mesma dificuldade ali no momento do rebaixamento. Já percebeu que é no momento do erro, é no momento de dias ruins, que você errou, que você devolveu, que você ficou puto, que você estoura uma conta? A alta performance também é isso, é saber parar nesse dia e aceitar. Isso é alta performance também. É saber ir para o outro dia, é continuar o plano, não sair do plano. Faz sentido? Faz sentido isso para você? Mas o trade mais experiente, ele vai se adaptar. Ele vai pegar, ele vai entender logo como que funciona ali o operacional com a moeda, né? A dificuldade que ele vai ter e ele vai saber, cara, eu preciso aplicar a gestão aqui. Então, se acontecer isso, eu vou aplicar esse tipo de gerenciamento, eu vou adaptar esse outro tipo de gerenciamento, essa técnica, eu vou aumentar a posição, quando o trade estiver indo bem a favor, eu vou escolher pelo menos um espaço bem maior do que meu stop para o take profit. Então ele vai adaptando na prática as suas técnicas de gerenciamento. E, cara, mesmo com algum resultado financeiro nessa competição aí entre os três, mesmo com a moeda, ele provavelmente vai vencer, porque ele não opera. Ele não opera. Ele, você acha que alguém opera com uma moeda? Você acha que alguém opera em algo altamente volátil que é o day trade? Ele não opera, ele aplica gestão, ele gerencia. Então, essa introdução até aqui é para gente chegar em alguns pontos, né, que vai enganar alguns, alguns não vão conseguir entender o que está por trás, outros sim. E é para esses outros sim que eu estou falando. Você sabe qual é a sua métrica? Você sabe no day trade como gerenciar o capital para não ter nem estresse? Quantos stops você pode tomar no dia, na semana? Qual é a tua meta? Bate a tua meta ali no dia, você para. E são a quantidade de operações para bater a tua meta é o quê? Uma operação por dia? Positiva, bate a tua meta, tu para. Tu fica operando o dia inteiro, tá positivo, no final do dia você perde tudo que ganhou. Você entrega tudo. Muita gente começa a fazer day trade, porque parece, né, fácil, e não tem ideia dessas coisas que eu tô falando, não tem ideia do risco, né, que eles estão entrando. A gente vai falar muito sobre gestão, talvez em outros vídeos, mas a primeira dica que eu dou é: comece a observar o teu gerenciamento e não se iluda, né? Enfim, não se iluda por resultado de boleta, de assinantes de curso que dão aqueles testemunhos que estão, enfim, tendo um resultado uma outra vez, mas começa a jogar o teu olhar sobre gestão, não só sobre gerenciamento de risco, não é só sobre um de risco para três de retorno que eu estou falando, mas sobre várias outras peças desse quebra-cabeça de gestão que a gente está começando a falar aqui. É sobre aplicar a gestão em diferentes tipos de cenários. É sobre modificar, adaptar a gestão para ter mais resultado, para ser mais eficiente, para ter menos estresse. Pô, como é que eu posso aplicar a gestão para ficar menos estressado? Pô, tô num drawdown, tá chato pra caramba. Como é que eu poderia estar bem, mesmo em drawdown? Gestão. Então começa a perceber isso, começa a jogar teu olhar sobre gerenciamento de forma
geral e não só sobre risco-retorno. E agora eu vou usar o slide, né, que é onde a gente dá aquela frisada. Gerenciamento não é um risco de, não é só sobre isso, sabe? Sobre o risco de 1 para 3 de retorno, 2 de retorno, 4 de retorno. Eu nem acredito, tá, que alguém consiga ter lá grandes resultados com 2 de retorno, com 3 de retorno. É, cuidado, volta ali naqueles cursos esses dias eu paguei um curso curioso, o cara é bom, o cara tá aí no YouTube há trocentos anos, tá tendo bons resultados é, e tá até fazendo, operando day trade, mostrando alguns resultados. Fiz o curso dele para aprender um pouco mais. Fui direto ali na parte de gestão, cara. Horrível, 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 horrível. Lamentável, lamentável. A parte do curso dele sobre gestão. Ele basicamente fala: ganhe, seu stop tem que ser maior do que seu retorno, tá? Então, observa isso também. Observa isso também. Então, frisando, qual é a tua métrica? Qual é a tua taxa de assertividade? Não se iluda com treinamentos que vão te sugerir 90% de acerto numa estratégia, sendo que isso depende de performance. Você vai cansar se você não tiver expertise gerencial para nos momentos de estresse de um operacional que estressa, porque um operacional de 90% de assertividade você tem que estar no hype. Um operacional que causa estresse no trader. Quando isso te estressar, você saber desestressar, você saber controlar isso através de gestão. Passando aqui para uma outra parte para a gente daqui a pouco chegar onde eu quero chegar. Como então que eu posso gerir o meu capital de maneira eficiente? O primeiro passo, cara, é a taxa de acerto. É a base para você proteger o seu investimento. Não é a base para você pegar, fazer um cálculo. Eu tenho 30% de acerto, 40% de acerto. Então, se eu fizer 10 operações, eu vou sair com um saldo de tanto. Não. É a base para você poder fazer a divisão do seu capital com a sua taxa de acerto ali, para você proteger o seu capital, para você ter espaço dia após dia para poder operar. A taxa de acerto, ele é um pequeno elemento desse quebra-cabeça, mas ele é um ponto prático. E você só vai poder saber isso se você tiver um operacional validado. Construa ele, não pegue um operacional de outra pessoa, ou pegue de outra pessoa, mas adapta ao seu jeito, à sua visão, né? Existem formas de você eficientes de rodar backtest, fazer modificações em operacional, e você roda alguns backtests, ou então você vai aplicando em simulador para frente, anotando, faça ali pelo menos 200 operações, 300 operações, para você começar de um operacional que você está validando, que você não vai mudar, que você opera sempre do mesmo jeito. E detalhe, a dica inicial com stop fixo, de tamanho fixo inicialmente, para que você consiga controlar. Pô, cara, na boa, a única coisa que a gente consegue controlar no day trade é o tamanho do stop. Aí você muda o tamanho do seu stop toda hora, então opera o mesmo ativo no mesmo horário, com a mesma taxa de volatilidade. E aí, já que eu toquei nisso, quando você estiver construindo ou adaptando o seu operacional, existem ativos que têm a mesma característica. Por exemplo, o Nasdaq ele é direcional, o petróleo ele é direcional. O mini índice vai, daqui no Brasil, ele não é que ele seja direcional, mas ele dá umas porradas direcionais. Então, quando você estiver construindo o seu operacional, você vai ter que colocar o tamanho do seu stop. Veja qual é o tipo de ativo, ele é direcional. Se ele é direcional, como que funciona a volatilidade em ativos direcionais? E aí, sabendo a volatilidade, você coloca o tamanho do seu stop, que é diferente, por exemplo, de ativos com a característica de suporte e resistência, mais laterais, como o dólar, como euro USD, como talvez SP500. Em termos de teste,
você pode testar para validar o operacional em ativos diferentes, mas ativos diferentes com a mesma característica. Existem várias ferramentas que fazem isso, como eu falei, MetaTrader, existem ferramentas pagas que já constroem para você um operacional com todo tipo de teste, Monte Carlos e avançado, faz tudo isso para você. Mas o importante tem que ser claro, tem que ser objetivo, bota um stop fixo em ativos com características iguais e uma dica aqui, cara, que é essa parte aqui, ó. Stop fixo com retorno mínimo de 3. Eu não estou falando de risco retorno. Eu não estou falando que no aqui, vamos supor que seja o seu ponto de entrada, aqui o seu stop. Esse esse tamanho de corrida que o preço faz aqui, ó, da sua entrada até o stop, no seu operacional coloca pelo menos 3 vezes esse espaço. Esse mesmo espaço aqui do stop, você coloca pelo menos 3. Aí, para algumas pessoas, né, tua cabeça aí, teu cérebro tá falando que, ah, tá, você tá falando de um risco retorno de 1 para 3. Não. No mínimo, o preço percorrer essa distância, porque você pode ir subindo teu trailing stop, né, protegendo, e em alguns momentos você pode adicionar mais contrato, aumentar mais a tua mão, a tua posição, mais lote. E no lugar de 1 de risco para 3 de retorno, você pode ter 5 de retorno, você pode ter 6 de retorno. Ah, chegou lá no final, tô com, aumentei um pouco a posição, mas eu tô vendo que ainda vai mais. Eu vou proteger mais, porque ali eu saio pelo menos com uns 3, 4 de retorno já garantido. Vou aumentar mais a posição e vou pegar 8, vou pegar 10 de retorno. Ok, isso aqui é assunto para outro vídeo, mas o que eu quero dizer é, isso é gestão. Isso é formas de você tirar mais proveito. Se inicialmente o teu operacional ele é um de risco para um de, de take profit, fica muito difícil você trabalhar dentro desse espaço aqui no day trade, né? Porque provavelmente é muito curto, não dá nem para aumentar a mão para esticar o stop, senão você vai ficar muito pertinho do preço atual e vai ser estopado, tá? Mas com pelo menos 3, aí começa a correr ali, no 1 para 1, quando ele atingir 1 para 1, você já pode começar a pensar em puxar diminuir pela metade o stop inicial, acrescentar um pouquinho, andou 1,5, bota no 0 a 0, você tem 1,5 de tamanho de stop aqui, tá mexendo, tá mexendo com a taxa de assertividade, tá, mas tá mexendo também com outra taxa super importante, que é a taxa de retorno, que é a taxa que vai pagar todos os seus erros, que vai te colocar no jogo, que vai te levar para frente, tá? Então, enfim, é um assunto para outro vídeo, é um pouco mais complexo, mas é uma técnica. E, na minha visão, é o mínimo que você tem que ter de espaço no seu operacional dentro de um day trade. Cara, como é que você vai depender de taxa de assertividade de 90%? Como é que você vai depender de um operacional de 1 para 1? Responde para mim, você não tá cansado não, cara? Você não cansa não, ter que sempre acertar? Será que não dá para operar com uma taxa de 40%, com uma taxa de 30%? Vai errar várias vezes, mas vai aceitar melhor o erro, porque você não depende de estar sempre no hype. Beleza. Ah, e depois de ter feito todo esse trabalho de construção, validação do seu digníssimo operacional ou adaptado, vamos para o backtest para ter a sua primeira métrica, que é taxa de acerto, cara. Descobre aí qual é a tua assertividade. E, mais uma vez, eu gostaria de frisar isso, muito importante. Se você tem um capital de $1.000, $1.000, e aqui eu vou passar para o próximo slide. Se você tem um capital de $1.000
e vamos trabalhar com um stop de 1,2% de operação. Geralmente o pessoal trabalha com 1, com 1,5, com 2. Vamos trabalhar com 1,2% de stop. Você tem um capital de $1.000, você teria que errar seguidamente 80 operações para poder ter o prejuízo, perder esse capital. Cara, difícil, viu? Errar 80 vezes seguidas. Tô falando aqui de alguém que segue o plano, né? E aqui, ó, mesa proprietária, atenção. As mesas proprietárias de futuro, por isso que muita gente não consegue sacar, por isso que muita gente não consegue passar, porque elas já começam difíceis para aplicar gerenciamento. Se uma mesa de 50K, que é o que a maioria faz lá de futuros, te dá $2.500 de drawdown, de capital real para operar, cara, o NQ, o contrato menor, o MNQ, um contrato já não dá para colocar gestão aqui, cara. Sabe por quê? Porque se você começar ali com, sei lá, $60, $50 de stop, cara, beleza. Já vai depender um pouco de taxa de assertividade, já vai depender um pouco de. É, porque ninguém opera com um contrato, né? Os caras colocam 4 contratos, 2 contratos, né? Então, isso aqui ó, já cai drasticamente. No lugar de 80 operações que você tem que perder a conta, já cai para 30 aqui. Já cai para alguns casos para 12. Quer ver? Se o cara opera com 3 ou 4 MNQ numa conta de 50K, que é $2.500 e tem ali talvez uns 100 ticks de stop, cara, ele só pode errar ali 12 vezes seguidas. O drawdown dele, quando ele vê negativo ali, pesado, o estresse que ele vai passar na mente dele, na cabeça dele, muito provavelmente se ele é iniciante, se ele não é avançado, se ele não sabe controlar o risco, ele não tem outras técnicas para saber o que fazer nesse momento, ele vai tremer na base, vai fazer caca e vai perder a conta, tá? Então, por isso que contas a partir de 150K, você já consegue ter espaço, porque ali é no mínimo 4.500, $5.000 de capital para operar, você já consegue ter mais espaço para aplicar a gestão. Inicie, não estou falando se mesa é bom, se mesa não é, não quero cair nesse debate, mas se for para fazer mesa proprietária, inicie por mesas de Forex, porque mesa de Forex você tem lote que você consegue fatiar. Você não precisa operar com um contrato, com um lote. Você pode operar com 0,02, 0,05, 0,10. Então você consegue chegar no tamanho do seu stop. Se, voltando aqui a, a explicação da importância da taxa de acerto. Se você tem $1.000 e começa com 1,2, vai dar mais ou menos $12 de stop para cada $1.000 que você tem de capital investido, certo? Então, e se você tem uma taxa de 30%, e conforme eu expliquei, seu operacional ele vai pegar mais de 3 de retorno, certo? Então, ele vai pegar mais de $40 de retorno. E isso você pode se financiar primeiro, financiar os seus stops primeiro, para poder aumentar um pouco o seu risco por operação, e aí, se financiando, aumentando gradativamente, você pode ter operações maiores para alcançar mais rápido o seu objetivo. Então, nesse meio caminho, se acontecer alguma coisa que você se financiou seus stops, mas aí você perdeu, você pode voltar para o zero, financia novamente. E aí você pode financiar até com a taxa menor. Aliás, segue a grande dica aí. Se você fica estressado quando está no momento de drawdown,
Se você quer começar ou se você quer começar sem estresse, começa com menos de 1% de risco por operação. Começa com 5 vezes menos do que isso, sei lá, começa com para cada $1.000, coloca ali $4 de stop, por exemplo, $3 de stop, cara, é quase nada que você vai perder. Porém, 5 de retorno, 4 de retorno, você vai ganhar ali, por exemplo, $15, $12 por operação. Daqui a pouquinho, 3, 4 operações, cara, você tá em $70. Você tá em $80, que é o suficiente para quê? Ó, 12,5, 1,2%, para você já estar financiado. Se você começar hoje uma conta do zero, eu tenho $50.000, eu tenho $10.000, eu tenho $1.000, eu tenho $500 para operar. Se você começar hoje com uma conta do zero e eu te der do meu bolso, toma aqui, ó, 10 stops para você iniciar. Se você perder os 10 stops que eu te dei, você está no 0 a 0, certo? É disso que eu estou falando. É essa técnica de gestão. Se está estressado, se no momento de drawdown tá ruim, se financia primeiro, cara. Aí você vai para os seus 1,2%. E aí continuou ganhando dinheiro, daqui a pouco tá em $100, daqui a pouco tá em $120. Pô, pode ficar em 1,5% fixo, porque você já está financiado, você não perde mais. É daqui para frente. Se você não consegue nem operar menor, olha lá, day trade não é sobre ganhar, é sobre controlar o risco, é sobre gerenciar. Tira a ansiedade, tira a pressa de ter um bom resultado. Quanto mais devagar você for agora, mais juros compostos vai ganhar lá na frente, mais rápido vai andar mais frente. Mais seu cérebro vai passar por um momento, situações diversas de estresse, saber o que fazer, e mais rápido você vai estar gerenciando bem e estar no hype de performance. Isso é day trade. Isso é day trade. Esquece operacional. Então, cara, se financia. Se você não, eu te desafio a pegar $500, $1.000 e financiar 6 operações. Ou seja, $1.000 seriam 12 o tamanho do seu stop inicial. Começa com 3 de stop inicial. Eu te desafio a fazer $70, começando com 3 de stop e de take ali no mínimo 12, vai, 15. Eu te desafio a fazer $70. Isso vai ficar, pode ser difícil para alguns, mas com treinamento vai ficando fácil. E quando isso fica fácil, você ganhou uma habilidade, cara, que é a habilidade de se financiar primeiro, sair na frente para ficar mais tranquilo, para se manter no hype, que é isso que importa. E aí, para você que não consegue fazer isso, treine. Você pode não estar conseguindo agora. E se você nem consegue operar menor e conseguir os $70 com $1.000, você nem tem que continuar fazendo day trade. Você tem que primeiro treinar isso aqui. Primeiro treina isso aqui. Primeiro consegue com $1.000, 3 dólares de stop, consegue primeiro $70. Consegui. Vou fazer de novo, cara. Vou continuar com $3, vou ver se eu consigo mais rápido agora os $70. Claro que não depende de tempo, porque são métricas e são estatísticas, mas o que eu quero dizer é, ganhei essa habilidade de me financiar. Aí você pode evoluir. Se você não consegue nem fazer operações que te financiam, não tem nem essa habilidade ainda, cara, é que nem eu falei lá no começo do vídeo. Iniciante, você tem que saber dominar, ser soberano em tudo que eu tô falando aqui. Tudo que eu tô falando aqui tem que ser repetição para você. Você já sabe de tudo. E o avançado pega essas sacadas e vai tendo insights, melhorar aí o que tu tá fazendo, porque eu quero avançar também, eu quero fazer outros vídeos pra gente detalhar mais cada ponto sobre construção de operacional, sobre gerenciamento e tudo mais.
Então, cara, para encaminhar aqui para o final do vídeo, porque já estão com mais de 40 minutos, taxa de acerto. Taxa de acerto serve para saber quanto que eu vou ganhar com 10 operações, com 20 operação? Não. Serve para você começar o primeiro passo do gerenciamento, que é como eu vou proteger do risco, certo? Tendo o seu operacional validado, tendo ali características proativo no seu operacional, tendo ali características de o quanto que ele percorre e o quanto que você pode trabalhar a gestão dele, aumentando posição, ter um retorno bem maior do que o seu risco, tendo a habilidade de se financiar, de se proteger, né? Cara, aí a gente chega na primeira janela. A gente começa a falar a mesma língua, que é a gente anda esse caminhozinho aqui, esse percurso aqui, ó, para chegar numa primeira janela. Isso aqui é o desenho de uma janela, tá? E aí, o que que a gente está avistando nessa janela? Um caminho mais claro, mais eficiente, menos estressante, um caminho de vitória, de sucesso. Só que ainda tem mais. Tem uma outra janela no final desse caminho. Só que, cara, para chegar nessa janela aqui que a gente vai passar para conhecimentos avançados, a gente primeiro precisa arrumar a casa, precisa arrumar esse caminho aqui, ó. Precisa saber de tudo que eu tô falando nesse vídeo. Precisa chegar, percorrer isso e abrir essa primeira janela. Beleza? Treina, treina isso tudo que eu tô falando, né? E principalmente, você é capaz de organizar tudo isso e ah, se financiar. Tem muito cara que eu conheço, que eu converso, e na verdade eu converso com mais mulheres traders do que homens. Engraçado isso. É, que já são bons, mas que não têm resultado. Por quê? Gestão. Porque eles operam, eles não gerenciam. E aí fala, pô, eu já sei de tudo isso. Eu já sei de tudo isso. Só que eu não apliquei o plano. Eu ainda sou como o cara iniciante que começa a aplicar o plano, mas sai dele. E aí se estressa, e aí perde a conta, e aumenta a mão, e aí quebra. Não tem uma matemática definida, não tem uma visão da taxa de acerto sobre a proteção do capital usando gestão, e por isso o básico não tem o básico, não pode nem aplicar as outras técnicas, não pode nem, enfim, evoluir nesse processo, né, de day trade, que é diferente daquele exemplo do cara avançado, que ele sabe várias técnicas de gestão, então ele sabe o que fazer com o capital, ele sabe trabalhar o capital, ele sabe o que fazer no momento de drawdown, ele sabe o que fazer para não se estressar quando ele estiver no momento de drawdown, ele tem a alta performance para parar no dia de ruim e continuar no outro dia. Então eu falei aqui nesse vídeo, basicamente, por que que as técnicas, as escolas não funcionam, por que que 90% do trade perdem, da volatilidade, que é o day trade, mas é melhor isso do que operar com uma moeda, né? Por isso que você tem que saber. Mas que para ir para o day trade, você vai ter que aplicar a gestão. E para aplicar a gestão, o teu operacional precisa te dar algumas métricas. Todas essas escolas são tentativas de você chegar nessas métricas. E a métrica inicial, básica, para a gente poder começar o assunto é a taxa de assertividade, para você gerir o seu capital. E a partir daí, vamos combinar, vamos começar a seguir o plano. Não vamos aumentar a mão, vamos, no lugar de aumentar a mão, se financiar, ter stops à frente, tá tranquilo, tá sem estresse, tá feliz, tá no hype. Você, day trade, depende de estar sempre no hype. Eu não levava a sério isso, eu nem acreditava nisso, até que eu vi na prática que minha mente tem que estar bem, meu corpo tem que estar bem, minhas percepções, decisões,
meu estresse tem que estar controlado, eu tenho que estar no hype. Isso fica mais fácil, porque aí já é uma parada ultra difícil, né? A profissão, uma das profissões mais difíceis do mundo, do universo, da galáxia. Então, eh, estando no hype, as coisas começam a se encaixar, as coisas começam a estar bem. Você chegou nesse final desse vídeo e fala assim: "Pô, o cara falou tudo isso só pra eu já sei de tudo isso". Que bom que você sabe tudo isso. Mas só para falar de taxa de assertividade, não, cara. Foi para alinhar muita coisa para a gente poder continuar esse assunto. E para muito novato, que não sabe de nada que eu tô falando aqui, cara, você precisa saber tudo, tudo que eu falei aqui. E para alguns novatos que já sabem, conhecem tudo que eu tô falando aqui, comecem a experimentar, seguir esse plano. Seguir, a partir daí, uma divisão, uma proteção de capital, ah, verificar realmente se a tua taxa de acerto é validada, se teu operacional está te entregando isso e concentrar no plano. Tentar eliminar o estresse dos dias difíceis, tentar continuar no plano para passar por esses momentos de estresse, continuando no plano, que é isso que vai moldar a tua cabeça. Então, depois vamos conversar mais sobre tudo isso aqui em outros vídeos, vamos tentar detalhar, vamos trazer mais coisas sobre gestão no day trade. E é isso. Por hora é isso, foca na gestão e clica e vocês já sabem, né? Tem lá na descrição de todos os vídeos a gente. Nós somos a projeção da nossa disciplina, não estamos no gráfico, mas no controle. E quem controla o risco nunca é consumido por ele.